Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do curso Teologia da Generosidade. Essa é a nossa quinta aula, nosso quinto encontro. Para fazer uma breve recapitulação, no primeiro encontro eu apresentei o tema geral, o panorama geral de todo o nosso estudo, de todas as ocorrências da palavra dízimo no Antigo e no Novo Testamento. No segundo encontro, a partir do segundo encontro, eu comecei a analisar esses textos. Então, eu dividi esses textos em categorias. A primeira categoria, a primeira classificação foi a prática individual dos dízimos, estudamos isso no segundo encontro. E desde o terceiro e do quarto encontro, incluindo esse quinto encontro, nós estamos tratando do mais importante grupo de referências, que é a Lei de Moisés. Então, é com base na Lei de Moisés que nós vamos fazer toda a nossa avaliação no que se refere ao Antigo Testamento. Então, nós estudamos Levítico, sobre o que se devia recolher o dízimo. Então, o dízimo era recolhido sobre a produção de uma sociedade agrário-pastoril. No segundo encontro, nós vimos na segunda aula de legislação, né, que foi a aula passada, quarta aula, nós verificamos a quem seria destinado o dízimo, como forma de compensação, de distribuição de poderes, né? Os dízimos foram destinados à tribo de Levi e ao clã sacerdotal. E hoje nós vamos para a última sessão de legislação, que é, digamos, a mais tardia, né? A última. Eu tenho feito uma abordagem desses textos mosaicos, uma abordagem que eu chamei de canônica. Por quê? Porque eu estou considerando os textos como eles se encontram aqui, né? Como sendo textos da época e do lugar em que são apresentados para nós. Isso significa que os textos são, o conteúdo pelo menos, né? Se refere à época de Moisés, se refere ao período da peregrinação, do Êxodo, um povo que saiu do Império Egípcio e que agora transita nessa longa fase de preparação para entrar em Canaã e estabelecer uma nova sociedade, uma sociedade regida por novas leis, embora cercada, rodeada por cidade-estados, por um certo sistema de feudalismo que segue o regime egípcio. Ou o regime egípcio ou o regime babilônico. O desafio é que o povo de Israel se instale nesta terra, né, e pratique novas relações sociais, econômicas, culturais, religiosas, seja uma nação sob um novo molde, dentro de um novo molde, né? Então vamos lá. O livro de Deuteronômio é rico em referências ao dízimo. Eu coloquei aqui 10 ocorrências da palavra dízimo, divididas em 4 porções. E é sobre isso então que nós vamos tratar hoje, tá? Nós vamos ter que percorrer o capítulo 12, o capítulo 14 e o capítulo 26. Então ele é um livro com farto material a respeito do tema que nos interessa aqui. Antes de entrar na análise dos textos, uma breve palavra sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, na verdade, se você estiver familiarizado, já tiver lido o livro de Deuteronômio, você vai perceber que, na verdade, ele não é um livro de história, né? Ele é um livro de recapitulação. O livro de Deuteronômio está organizado em 4 longos discursos de Moisés, né? O primeiro discurso vai do capítulo 1 ao capítulo 4. O segundo discurso, que é o mais longo, que é onde nós vamos estudar,
vai do final do capítulo 4 até o capítulo 26, então do final do capítulo 4 até o capítulo 26, ou seja, mais de 21 capítulos, né? O terceiro discurso é mais curto, os capítulos 29 e 30, e o quarto discurso, capítulos 31 e 33, e então apenas o capítulo 34 é que será digamos, um capítulo histórico, porque narra a morte de Moisés. Então, o que nós temos aqui no Pentateuco, em relação ao povo de Israel? Nós temos o livro de Êxodo, que é o livro da história da libertação. O povo começa sob escravidão do Egito e termina livre, leve e solto no deserto, aliado a Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O livro de Levítico é um livro de instruções, não é um livro de história, não tem deslocamentos narrados no livro de Levítico, mas lá nós pegamos a primeira porção da legislação do dízimo. O livro de Números é propriamente o livro dos deslocamentos. Ele começa lá no Sinai e termina na porta da Terra Prometida. Ele fala do fracasso da primeira tentativa e depois dos preparativos para a segunda e exitosa tentativa de entrada na Terra. O livro de Deuteronômio é esse que está situado nos preparativos para entrar na Terra. Moisés está se reportando à segunda geração, aquela geração que é do deserto, que já esqueceu as regras do Egito, os melões do Egito, a cultura do Egito, e que está se deslocando então na porta, agora já está na porta da entrada da terra. Então o livro de Deuteronômio vai começar assim, né? Estando ali, quer ver, se a gente olhar aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, né? O livro Deuteronômio significa segunda lei, Deuteros nomos, né? Segunda lei, por quê? Porque a primeira lei dada ao povo de Israel no deserto, no Sinai, aquela geração pereceu. Deus está como que fazendo, a gente não diz assim, mas como que fazendo uma segunda aliança, né? Ou a mesma aliança, mas com uma segunda geração. Então nós vamos perceber aqui algumas diferenças entre o que já foi tratado até agora e o que nós vamos tratar hoje. Se vocês olharem aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, fala assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo o povo de Israel, da além do Jordão, ou seja, antes da travessia do Jordão, né, na Transjordânia, no deserto, no Arabá, defronte do monte de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote, tarará. Jornada de 11 dias havia desde o Sinai até a montanha de Cades Barneia, quando eles fracassaram na primeira tentativa. Versículo 3. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhes havia falado, mandado e tal, a respeito dele. Então aqui ele já está posicionado, né, na porta de entrada para a terra prometida. Moisés está fazendo um tipo de despedida, de recapitulação geral de tudo que eles vivenciaram fora do Egito, né? E vai passar o comando para Josué. O livro vai terminar com essa transmissão de liderança para Josué. Então esse é o livro de Deuteronômio, tá? Ele não é um livro de deslocamentos. O povo está acampado e ouvindo, digamos, uma grande pregação sobre os atos de Deus, as palavras de Deus, as experiências que eles tiveram com Deus no deserto. Então ele é um livro, digamos, teológico. Ele faz uma teologia por minha conta, né? Ele faz uma teologia do Êxodo, uma teologia de toda a experiência dos 40 anos do povo no deserto.
As sessões que nós vamos, as sessões que nós vamos estudar hoje, os textos que nós vamos estudar hoje, estão todos no segundo discurso de Moisés. Porque eu falei para vocês que o segundo discurso vai desde o capítulo 4, versículo 44. Né? Na minha Bíblia, inclusive, está escrito aqui, segundo discurso de Moisés, capítulo 4, versículo 44, até o final do capítulo 26, então é basicamente o miolo do livro. Né? O miolo do livro é esse aí, do final do capítulo 4 até o final do capítulo 26. Os textos que nós vamos estudar são esses do capítulo 12, agora eu vou dar o nome, né, a cada um. Então, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, vai tratar, o texto não trata sobre dízimo, mas vai fazer referência ao dízimo dentro de um contexto. Tá, né? 12. 12, do 1 ao 14. Tá. Então, capítulo 12, do 1 ao 14. O título aqui na minha Bíblia é O Lugar do Culto Verdadeiro. Então, essa arca que os levitas, o tabernáculo, né? A arca pertence ao tabernáculo, mas todo esse complexo do tabernáculo, que está sob a responsabilidade dos levitas e da família sacerdotal, a família de Arão, que era peregrina, né? Que era montada e desmontada, agora na terra prometida que está diante deles, vai receber um local central onde será armada de uma vez por todas. Então acabou a peregrinação do povo de Israel e a peregrinação de Yahvé. E Yahvé vai continuar morando em tendas, enquanto o povo vai construir suas casas. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, o capítulo 12, do versículo 1 ao 14, vai tratar deste local. Este local onde a tenda de Deus será armada, aonde viverão os sacerdotes, sem nenhum tipo de produção, totalmente vulneráveis ao funcionamento do sistema econômico e religioso do povo de Israel. Do versículo 15 até o final do capítulo, 15 ao 32, ele vai fazer uma referência a dízimo, mas agora num outro contexto. E a nossa Bíblia chama isso, e talvez na sua Bíblia tenha um título parecido com isso que eu vou dizer, que é a refeição sagrada, né? A refeição sagrada. Então, o dízimo como sendo parte de um culto que todo o povo de Israel fazia, essa peregrinação a esse lugar central, aonde morava essa família sacerdotal, desprovida de tudo, e iria transformar esse local de privação em local de abundância. Estou apenas mapeando os textos, daqui a pouco nós voltamos nele. Os textos, né? Voltamos neles. Então, esse é capítulo 12, versículo 15 a 32. Aí pula para o capítulo 14, deixa eu ver, capítulo 14, versículos 22 a 29, ele tem aqui uma seção também, né, de 8 versículos, falando sobre o funcionamento dos dízimos, o recolhimento, a destinação, como que isso ia ser operacionalizado, tá? Então, capítulo 14, versículos 22 a 29. Então, vejam, nas primeiras sessões que eu falei, o dízimo está relacionado ao lugar central e à festa realizada nesse lugar central. Agora, o dízimo está relacionado a essa refeição, tem uma certa repetição nesses textos, uma certa redundância, está relacionado a essa refeição sagrada e também a essa grande festa que era feita nesse lugar central. E tem uma novidade nesse texto, porque pela primeira vez a lei vai explicitar a que categoria pertencem os levitas. Porque vai colocar o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro.
Então, o grupo destinatário, o grupo beneficiário dos dízimos, agora é ampliado. E para terminar, vamos lá para o final da sessão, no capítulo 26, a partir do versículo 12 até o 15, né? Esses 4 versículos aí, que fazem um tipo de reiteração, de reforço daquilo que Moisés falou. Então, capítulo 26, 12 a 15. O que nós podemos falar sobre esses textos de Deuteronômio? Eles estão todos nessa mesma sessão, né? Eles retomam o tema tratado em Levítico e em Números, mas o amplia. Então, essa é uma informação importante. Nós estamos falando de uma repetição, é uma deuteronomos, né? É uma repetição da lei feita para um segundo público, porque o primeiro já pereceu no deserto em 40 anos, né? Para um segundo público cerca de 40 anos depois. Então é natural que haja aqui, é natural que haja aqui uma ampliação, uma especificação, um maior detalhamento, uma maior regulamentação dos textos que haviam sido apresentados em Levítico e Números, ok? Então, os textos de Deuteronômio, eles têm essa característica didática, né? Agora é um professor ensinando novos alunos. Alunos que talvez não lembrassem ou não tivessem participado ativamente, eram crianças no primeiro período. E agora são os líderes da nação, os pais de família, aqueles que efetivamente vão receber a terra por herança, né? Vão receber o seu lote de terra para plantar, para produzir, para construir. Então é natural que esse velho Moisés, né, com quase 120 anos, agora faça essa revisão da lei, essa especificação. Então o texto tem detalhamento, ampliação e repetição, né? Então não pensem que por estarmos tratando de 4 textos, nós temos aqui muito material, muita informação. Tem repetição e ampliação dos textos já tratados, mas são extremamente importantes para o que nós temos que abordar hoje. Vamos lá, então, a análise dos textos, né? Então, vamos lá. Primeiro, no capítulo 12, o povo vai entrar numa terra que está pontilhada de deuses e altares, com seus sacrifícios, né? Então, o povo vive um culto com outra regulamentação, né? Cada lugar tem um altar, cada cidade tem um altar, cada cidade tem seu padroeiro, seus deuses, seus protetores, né? Um que protege a agricultura, protege o campo, protege o gado, protege o filho, protege a mulher, a fertilidade, a caça, seja lá as viagens, né, a jornada. Tem altares para todas as necessidades humanas. O que Moisés vai propor é um lugar central para o culto, um lugar central. É natural que esses povos ao redor, os antigos moradores de Jerusalém, tivessem diversos altares, mas também tivessem seus templos, né? Algumas descobertas arqueológicas demonstram que eles conheciam o hábito e a prática do templo, do grande templo. Provavelmente numa capital, provavelmente junto ao palácio do rei, do chefe, do monarca, seja lá como for. Deus está propondo aqui, por meio de Moisés, uma tenda, não um templo, uma tenda armada que tinha sido feito para transitar no deserto, agora seria escolhida, seria montada num lugar central.
E todos os israelitas, né? Quando se eu falar judeu, entenda israelita, todos os israelitas espalhados por essa terra de Canaã iam orbitar, digamos assim, em relação a esse lugar central, né? Esse lugar central, nós já sabemos pelas narrativas de Josué e os livros subsequentes, que se chama Silo ou Siló, né? Algumas pessoas vão dizer Siló ou Silo. Nesse lugar, a família de Arão, seus filhos, os sacerdotes, né, a linhagem aarônica vai se estabelecer sem nenhum tipo de produção. Eles vão depender totalmente desta vinda do povo a Deus e encontrar ali com Deus e trazer então todas as suas ofertas, o seu culto, os seus animais para sacrifício, todos aqueles sacrifícios especificados no livro de Levítico são trazidos aqui, o primogênito dos animais. Então, de fato, esse lugar, Silo, era, digamos, o local central de peregrinação. Se você é como eu e tiver a curiosidade de olhar no mapa, você vai ver que Silo está bem central na terra de Canaã, atualmente chamada Palestina, né? A terra de Canaã, acima de Jerusalém. Jerusalém vai ser a futura capital de Israel e ela está mais ao sul, né? Mais ao sul, perto do Mar Morto. Silo está mais central, mais para cima. Parece que a ideia era facilitar a peregrinação tanto das tribos do sul, as tribos transjordânicas, as tribos do norte, todas elas poderiam transitar. Então, você vai olhando ali, né, não dá para passar por tudo, mas eles deveriam destruir todos os lugares de culto, capítulo 12, todos os lugares de culto, todos os altares, todos os lugares dedicados aos deuses, né? E deveriam ir, no versículo 6, versículo 4, não fareis assim com o Senhor vosso Deus. Versículo 5, capítulo 12, né? Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá vocês se deslocarão. Né? Uma única tenda, então. Uma única tenda, um único local. A esse lugar fareis chegar. Aqui vai aparecer a palavra dízimo, né? A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós, vossa casa, tudo que tiver, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Então aqui tem uma ruptura, né? Vocês vão parar completamente, vocês vão interromper completamente os hábitos das nações anteriores, né? Antigos moradores da terra de Canaã, vão interromper completamente, vão implantar, instaurar uma nova sistemática. E a sistemática não envolve monarquia, não envolve capital, envolve um lugar, uma vila, aonde Deus vai armar sua tenda e aonde vão morar aqueles que escolheu para serem os seus pobres preferenciais, né? Para lá vai descer e circular toda a riqueza da nação, né? Outra coisa importante que a gente precisa verificar aqui é o seguinte: os deuses dos povos exigem tributo, né? Os sacrifícios são feitos para os seus deuses, os antigos deuses da terra, como aqueles senhores a quem se dá alimento, sangue, animais, pessoas, para que Deus os consuma. O Deus de Israel, que manda o povo trazer
os seus bens, o dízimo, as dízimas do seu bem, as primícias de todo aquilo que ele próprio garante como Deus único, e a partir da bênção desse lugar central, né, esse Deus devolve tudo. Esse Deus não recebe absolutamente nada, ele devolve tudo. Primeiro para a família sacerdotal, segundo para, em ordem, né? Estou apenas classificando os grupos beneficiários, né? A tribo de Levi. Depois ele vai falar, tu mesmo e tua casa. Você mesmo e sua casa comerá perante o Senhor vosso Deus e transformará esse lugar de privação, lugar que de outra forma seria lugar de miséria, né, em lugar de grande abundância. Então não se trata de uma peregrinação anual, né? Nós vemos aqui que os dízimos, dentro deste conjunto de bens, está circulando amplamente porque os sacerdotes comem todo dia, né? Então animais estão indo para lá constantemente, alimento está indo para lá constantemente, é para que o povo aprenda a generosidade. A terra é minha e vocês vão pagar tributo para mim, mas o tributo que é dedicado a mim eu o devolvo em forma de bênção, em forma de plenitude, em forma de abundância, né? De modo que aqueles que são privados de produção recebem e retornam para eles também em bênção, em perdão, em orientação, em sabedoria e tudo aquilo que os sacerdotes faziam. A partir do versículo 15, aí nós entramos naquela segunda sessão que eu falei em Deuteronômio, que vai tratar das refeições sagradas, né? Então vamos lá, a partir do capítulo 15. Porém, consoante a todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades. Veja, não é permitido fazer sacrifício nas suas cidades. Todo sacrifício deveria ser feito no lugar central, no lugar escolhido por Yahvé. Mas para fazer churrasco, para festar com os vizinhos, para chamar os pobres da cidade, os levitas, sim, você pode matar e comer. Mas aqui tem uma separação, né? Não se trata mais de sacrifício. O mundo antigo dedicava todos os seus animais aos deuses e tal, mesmo que eles fossem comer. Aqui Deus faz uma profunda divisão. Tão somente o sangue não comerás. O sangue era absolutamente proibido, né? O sangue fazia parte do sacrifício. No versículo 20, quando o Senhor teu Deus alargar o teu território, como te prometeu, e por desejares comer carne, dissere, comerei carne, então, segundo o teu desejo, comerás carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para neles pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas que o Senhor teu Deus te houver dado, como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo o teu desejo. Então, essa refeição poderia ser distribuída pelo território, desde que fosse uma festa de generosidade, né? Como se come o corso, versículo 22, como se come o corso e o veado, assim comerás destas carnes. Destas comerá assim o homem imundo como o limpo. Quer dizer que até o mendigo, né, até o leproso, até o banido poderia participar desta refeição. Somente cuida para não comer sangue, porque o sangue era usado em sacrifícios. E o objetivo é impedir que a refeição de carne fosse transformada em altar, em sacrifício e tudo mais, como os povos antigos faziam. Onde é que esse texto fala de dízimo? No versículo 17.
Vamos voltar então ali, capítulo 12, versículo 17. Só um pouquinho, essa refeição que você está falando é qualquer... não entendi. Você falou todos podiam participar dessa refeição. Você está se referindo a qual refeição? Tanto a refeição que era feita em Silo, para onde eles... Não, diariamente não, porque tem deslocamento, né? Mas sempre que quiser, se estiver longe de ti, quando é que ele fala? Segundo o desejo da tua alma, versículo 15. Segundo o desejo da tua alma, você é livre para matar, comer e tal carne, né? Desde que não coma sangue. Eu entendo que está falando de, sendo uma sociedade agropastoril, né? Entendo que está falando daqueles eventos da colheita, os eventos festivos, né? Pobre não mata boi, né? Tá, e todos todo dia. Poderiam participar desse... Todos poderiam participar, né? Então, esse é o espírito aqui do negócio. Vamos voltar ali no versículo 17, que daí eu esclareço melhor. Okay. Né? Eu só falei das refeições, mas agora vamos voltar para esclarecer melhor. No versículo 17 fala assim: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos dos teus animais, nem das tuas ovelhas, nem das tuas ofertas votivas, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Então, se no texto anterior era um mandamento positivo, vão para lá, agora é um mandamento negativo. Essa parte da tua produção não deve ser consumida na tua cidade, né? É uma parte específica que deve ser levada ao lugar central. Mas o comerás perante o Senhor, versículo 18. O Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e o teu filho e a tua filha e o teu servo e a tua serva e o levita que mora na tua cidade, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Vamos imaginar a cena, né? O cara colheu a sua produção agrícola, né? Já separou todos os seus animais, a 10ª parte, e agora vai se deslocar para Silo. Ele vai levar toda a sua família e todos os seus escravos, e vai levar os levitas que moram perto dele. Ou seja, é uma festa popular absolutamente revolucionária. Porque um proprietário deveria deixar lá uns grãos, umas marmitas lá, uns PF, né, para os peões da fazenda, os peão, né? Enquanto ele vai prestar o seu culto ao seu Deus étnico, né? Nada disso está em questão aqui. Você vai levar o teu servo e a tua serva e o levita que mora perto de você. Você vai comemorar diante do Senhor teu Deus e vai se alegrar por todo o bem que ele fez a você. Guarda-te, olha o versículo 19, guarda-te que não desampares o levita todos os dias da terra. Então, o levita funciona aqui como o fiel da balança desse sistema, né? Um sistema de forças distribuídas, a advertência para lembrar do levita. Leva o levita contigo, né? Não deixe o levita lá, cada um por si, Deus por todos, né? Não, cada um com a sua meritocracia, não, né? A produção, o resultado da produção é para ser partilhado. É para ser partilhado. Inclusive, um limite para o excesso de produção e um limite para o lucro, ele deve ser consumido pelo próprio celebrante. O próprio celebrante não deve consumir tudo que produz, e desta parte que ele produz e leva para Yahvé, Yahvé devolve para ele para a partilha. Assim como Deus está partilhando com ele a terra, está partilhando com ele os benefícios,
ele então replique essa prática e reparta. No versículo 20, ele vai fazer agora aqui uma regulamentação. Agora eu vou explicar essa questão da refeição. Quando o Senhor teu Deus alargar o teu território como te prometeu, ou seja, vocês vão conquistar mais território, e por desejares comer carne, e disseres, comerei carne segundo... e disseres, comereis carne, então segundo o teu costume comerás carne. Se o lugar estiver longe demais, olha a previsão que ele faz, né? Se o local central estiver longe demais, você pode excepcionalmente, essa refeição que é para todos, você pode excepcionalmente comer o dízimo na tua cidade. E você deve fazer a mesma coisa, não comer sangue e partilhar com todos, com todas as pessoas. Tinha recursos para ir até Silo. Não é que tinha recurso, porque está falando de abundância, né? Não é que não tem recurso, sou pobre, não consigo ir. Mas é que a promessa de Deus não era dar apenas Canaã. Né? Existem alguns textos da Torá, do Pentateuco, que fala que Israel iria possuir até o grande rio. Então a ideia é que essa nação sacerdotal crescesse, né? E que os povos viessem e tal, aí não sei, aí fica muito especulativo. Mas ele faz uma previsão de um território tão amplo que não seja viável transitar com toda essa mercadoria para esse lugar central da tenda. Né? Então, o que ele faz? Vocês poderão, então, concessivamente, comer o seu dízimo na sua própria cidade, desde que você faça lá uma refeição sagrada. Somente empenha-te, versículo 23, para não comeres o sangue, pois o sangue é vida. Pelo que não comerás a vida com a carne. Não comerás na terra. Aliás, desculpa. Não o comerás. Na terra o derramarás como água. Então o sangue tinha que ser sempre oferecido. Mas eu queria observar aqui o seguinte: o cuidado de Moisés em prevenir o povo para não cair na idolatria, nos deuses que cobram tributo e nos sacrifícios para Deus, né? Porque Deus devolve todos os sacrifícios de volta para o povo, né? O que Yahvé quer estabelecer aqui é a lei da partilha e da dependência dele. Todos os deuses ao redor, Baal, famoso Baal, Azerá, todos os deuses ao redor são deuses mesquinhos que cobram caro para garantir a sobrevivência das pessoas, a fertilidade da terra e a saúde dos animais e a proteção contra doenças. Cobram caríssimo, cobram até sacrifícios humanos. O Deus Yahvé é um que diz: a terra é minha, eu dei para vocês, eu mesmo me dou como herança para uma tribo, né? Eu serei generoso para com vocês e vocês serão generosos uns para com os outros. Tudo isso que vocês estão recebendo e usufruindo é meu, então eu tenho direito a tributar, só que o meu tributo eu devolvo, né? Eu devolvo para vocês. É interessante lembrar, eu não tratei disso aqui, que a própria tribo de Levi é uma substituição dos primogênitos, né? Deus deveria ter pedido de cada família um filho primogênito. E ele fala: no lugar dos seus filhos primogênitos, eu vou ficar com Levi, eu vou dar a Levi essa primogenitura. E os deuses às vezes cobravam até sacrifícios humanos, sim, né? E Deus fala que caríssimo. Nunca exigiu isso e não queria exigir. Exato. Tem o sacrifício dos animais, né? Aí tem toda aquela regulamentação de Levítico e tal. Uma parte era de fato queimada, né, para Yahvé, como ensino para o povo, no sentido
da remissão de pecados, né? Mas grande parte desta movimentação voltava para o próprio povo de Israel. Não comerás, versículo 25 do capítulo 12 ainda, né? Não o comerás para que bem te suceda a ti e aos teus filhos depois de ti. Versículo 26, versículo 27, deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma observação para destacar. Versículo 17, falou em dízimo e tal. Tá, então vamos em frente que isso vai aparecer em Deuteronômio 14. A Ruth Brito comentou, Sim. Nisso vemos a generosidade de Deus, traço que ele queria incutir no caráter dos israelitas. Exatamente. No capítulo, eu tenho falado, né, bem observado, Ruth. Ruth que falou? Ruth. Uhum. A Ruth está online hoje. Online hoje. Acordou cedo. Legal. Lá. O fuso horário ajudou, né? Eu tenho dito para vocês que nós estamos seguindo a trilha do dízimo, mas estou sempre repetindo que o dízimo faz parte de um corpo legislativo de mesma orientação para a generosidade, né? Então vamos lá, no capítulo 14 agora então, a palavra dízimo vai aparecer no versículo 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. Está repetindo o Levítico, né? Depois aparece no versículo 23, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então tem um efeito pedagógico aqui, né? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Percebam como vão surgindo dúvidas aí, né? Porque agora ele está falando, você levará o seu dízimo, o povo levará o seu dízimo, né? E comerás os dízimos do teu cereal nesse lugar. Então perceba que isso, que essas referências já implicam uma certa contradição, uma certa discrepância em relação àquilo que nós tratamos anteriormente. No final dessa aula, nós vamos ter que resolver essas questões. É do 22 até o? Até o 29. 22 ao 29. E depois aparece novamente no final do versículo 20, no versículo 28. Ao fim de cada 3 anos, é a primeira vez que ele vai falar em 3 anos, né? Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Para quê? Aí o versículo 29. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Bom, o que nós temos nesse texto? Nós temos a repetição da base de cálculo, né? O fato gerador, né? Fato gerador do tributo, né? Linguagem da legislação tributária, né? O fato gerador do tributo eram as colheitas e a reprodução dos animais, né? Então você vai recolher isso ano após ano, e você mesmo deve levar ao lugar escolhido. E lá agora ele enfatiza essa ideia da refeição sagrada, porque ali você comerá em festa o teu dízimo. Comerás junto do sacerdote, que é um sem terra, sem chinelo, sem camisa, né? sem teto, mora em tenda lá, né?
com o levita que está espalhado pelas tuas vilas, pelas cidades todas, você fala, opa, ali tem uma família de levita, né? Ele já vive comendo no teu campo, já vive comendo na tua terra, você, de certa forma, tutoreia ele, né? Tutela esse levita, né? Junto com o levita, aqueles que empobrecem, eventualmente, né? E todos esses, então, são chamados a participar desta pedagogia de Yahvé, né? Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. Se o caminho for longo, versículo 24, isso também já apareceu antes, né? Se o caminho for longo demais, que não o possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-o e leva o dinheiro na tua mão. Vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro é para festar. Dá-lo-ás por tudo. Esse versículo está na Bíblia, confira lá. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Ontem um irmão estava contando para nós, depois ele vai ver esse vídeo e vai dizer que ele exibiu um desses versículos proibidos, né, em público, e pastores se aproximaram para dizer, você está usando uma Bíblia apócrifa. Isso aí está escrito na Bíblia do católico, não está na Bíblia dos crentes e tal, e estava no livro de Amós, né? Então, às vezes tem versículos que nós apocrifamos, né? Nós não lemos. Mas o versículo 26, ele fala assim, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e tua casa. Porém, não desampararás ao levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao final de 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás na tua cidade. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão, e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Resumo, deixa eu só fazer um pequeno resumo aqui do texto. Ano a ano, o povo teria suas colheitas. Tá. Rotineiramente, eles deveriam se deslocar para Silo, para levar suas ofertas, seus sacrifícios e aproveitar para levar seus dízimos e seus animais e tudo aquilo que eles tiverem. No texto anterior, a gente viu uma concessão. Qual concessão? Ó, meu filho, se estiver longe demais, então você come na sua própria cidade, né? Aqui ele faz uma outra concessão que a gente poderia considerar alternativa, né? Depois nós vamos tentar fazer conclusões, análises e conclusões. Mas no versículo 24 ele fala, olha, se estiver longe demais, venda, leva o dinheiro com você. Então, tinha dinheiro. Chegando lá, sim, que... sim, exato, tinha os meios de troca, né? Uhum. Chegando lá na cidade de Silo, vai estar cheio de gente, cheio de grão, cheio de gado, aquela feira agropecuária, né? Festa das colheitas, vai estar cheio de fazendeiros lá com suas vacas, suas tropas e tal, não sei o quê. Chega lá, meu filho, e compra do bom e do melhor, tudo que você quiser. Veja se tem pobre sobrando lá, né? E chama para tua tenda, chama para tua casa, né? Compra para festa. Compra para consumir. Dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma. Não para acumular. Embora o levita e o sacerdote estejam envolvidos, né? Uhum. Então depois nós vamos verificar isso daí, que não é lógico, não tem lógica você comer
toda a tua produção, né? Okay. Então aqui acontece, digamos assim, eu levo lá a minha produção, né? Mas eu participo dessa festa, entendeu? Eu faço ali, digamos, uma festa ágape, uma festa como Jesus ensinou, de né? partilha. Uma festa de partilha, em que todos vêm para a mesa comum. Imagina toda a nação vindo, com levitas, com órfãos, com viúvas, com estrangeiros, com levitas, com escravos. Todos deveriam parar, obviamente eles deveriam revezar, né, para não abandonar suas terras, né? Não era uma data específica aqui, era conforme a produtividade, de modo que esses bens circulavam, né? E aquele lugar que o Senhor teu Deus escolheu para habitar, que não há produção, se torna lugar de abundância, festa e fartura. Se na vida diária, né, o produtor não podia satisfazer seus desejos, porque o pequeno produtor é um pobre amarrado à sua terra, né? Aqui ele deve reservar uma parte da sua colheita, das suas primícias, daquilo que simboliza a generosidade de Deus para com ele, e participar desta grande festa. Isso é um Pentecostes, né? Ali te alegrarás. Né? Então não tem tristeza, não tem miséria, não tem assim, ai caramba, se eu der tantas sacas de trigo, como é que eu vou fazer? Eu vou levar o animalzinho mais bernento, porque senão como é que eu vou fazer e tal. Não, a miséria aqui está completamente afastada, né? E a miséria ou as privações ou a desigualdade é transformada em generosidade. Um outro detalhe, só para terminar, essa novidade aqui dos 3 anos. A cada 3 anos você tirará o dízimo e o recolherás na tua cidade. Então aqui entrou uma inovação na legislação do dízimo, que além de ele ser para a generosidade e para a partilha, a cada 3 anos, o dízimo não era levado a Silo especificamente, mas era deixado para o levita, e a Bíblia tem assim um parênteses, né? Uma frase entre parênteses, pois não tem parte nem herança contigo, né? Lembrete, porque é fácil esquecer, virá o estrangeiro, virá o órfão, virá a viúva que estão por ali na tua tribo, cada um se responsabiliza pelos seus pobres, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Mas aí só dá dúvidas, né? Vamos só lá. Nos 3 anos e antes disso, como eles eram como eles eram sustentados? O pessoal que é beneficiário do dízimo dos 3 anos, do dízimo trienal. Esse órfão, estrangeiro, viúva. Sim. Tem todos os outros mecanismos, né? Tem como é que fala? O respigo dos campos que tinha que ser deixado para eles, o restante, né? que ficava, que era obrigatório deixar. O ano sabático, eles tinham... E o próprio sistema dos dízimos que beneficiava os levitas e eles também. O princípio, é muito interessante fazer esse tipo de análise, né? Porque o princípio do dízimo agora se espalha pela vida toda. Né? Porque quando ele fala para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, assim como Deus te dá terra todos os dias, assim como Deus garante a tua sementeira todos os dias, assim como Deus garante a fertilidade dos teus animais todos os dias, assim como as suas terras produzem além do vizinho lá, né, pagão, todos os anos,
Você vai aprender a temer o Senhor teu Deus. Então o dízimo passa a ser um estilo de vida. Por isso que eu estou defendendo nesse curso que a generosidade é o ambiente para discutir esse tema. Que esse tema não pode ser arrastado para fora, pensado e arrastado para fora para servir a outras finalidades, a outro estilo de vida, que vai garantir a distorção, a acumulação, a desigualdade que esse sistema aqui pretende, visa impedir. Sim. Né? Então, os pobres vivem deste povo que teme ao Senhor. Né? Okay. O dízimo trienal, olha só, uma outra questão importante, por isso que eu estou falando que tem que conectar aqui os textos. Né? O dízimo trienal funciona como estoque. Né? Ele vai ficar, eu imagino aqui, não sei se está dito aqui explicitamente ou se é no próximo texto, recolherás na tua cidade. Vamos ver o que o último texto vai acrescentar. Ele vira como um celeiro, como um estoque, né? Tanto para o produtor, que tem que comer durante as entre-safras, como para o pobre. E eram os levitas que recolhiam e estocavam. Então, essa é a dúvida que nós vamos ver aqui, porque fala aqui na tua cidade. Mas como ele falou também do levita que mora na tua cidade, né? Pode ser um modo de dizer na tua tribo, porque em toda tribo haverá cidade de levitas. Outra coisa que nós precisamos conectar aqui é o ano sabático. Né? Porque se você tem, digamos, o ano 1 é trienal, você recolheu um dízimo no ano 1, tá? Aliás, no terceiro ano, né? Então você plantou, recolheu o dízimo, plantou, recolheu o dízimo. No terceiro ano você recolhe o dízimo trienal. Tá. Aí vem o quarto ano, o quinto ano, o sexto ano, dízimo trienal. Tá. Aí vem o ano sabático, entendeu? Tá. Então eles são intermediários, imagino eu aqui, posso concluir assim, que você está fazendo uma regulação da produção. Né? Você está fazendo aqui uma estratégia de armazenamento de alimento. Né? Porque agora o povo tem que produzir e eles é que têm que garantir isso. O capítulo 15, que eu não vou ler, mas eu vou apenas destacar aqui a parte dessa resposta que a Irene colocou. No versículo, deixa eu ver, no capítulo 15, deixa eu ver se eu anotei aqui, sobre o ano da remissão, capítulo 15, versículo 4, para mostrar para todos nós, né, para lembrar a todos nós, que o dízimo, essa legislação toda que nós estamos estudando, ela se refere a um corpo de leis que nós não estamos analisando. Mas eu vou pegar o capítulo 15, que fala do ano da remissão, que é o ano sabático, e vou mostrar aqui a finalidade, no versículo 4, para que não haja pobre entre vocês, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuí-la. Esse a gente tem que decorar. Qual que é a referência? Capítulo 15, versículo 4. Mas no versículo 11, tem, digamos, um desabafo. Né? Nunca deixará de haver pobres na terra. Por causa da corrupção do homem. Não, das circunstâncias e das eventualidades também. Né? Claro, tem o pobre, Sim, mas não significa que a gente vai cumprir o que Deus espera, essa generosidade, né? Olha só, esse texto é usado pelos cristãos liberais, né? Os cristãos do capitalismo liberal, né? Para garantir que haja pobres na terra, ou seja, é natural que haja pobres. Né? Eu estou demonstrando o oposto. Que Moisés estabeleceu um conjunto de mecanismos legais visando não haver pobres entre vocês, para que entre ti não haja pobre, e o Senhor teu Deus te abençoe. Mas estou dizendo, a par disso, junto com isso, o seguinte: mesmo com todos esses mecanismos,
haverá pobres na terra. A própria existência desses mecanismos prova que haverá pobres na terra. Então, os mecanismos de segurança social devem funcionar. Por quê? Como é que se empobrece? Né? Por exemplo, o levita é pobre porque Deus fez a troca. O pacto levítico, né, sacerdotal, impunha uma tribo sem posses, sem produção. Então está garantido que haverá pobres na terra. O estrangeiro é quem? O estrangeiro é alguém que, nessa época, com absoluta certeza, saiu da sua terra natal, da sua parentela, do seu clã, porque as condições de vida dele se tornaram insuportáveis. E ele tem que fugir para um povo hostil, né? Como um estrangeiro se arrisca a ser, né? Ser um árabe na Europa, ser um haitiano no Brasil, sempre se arriscando num outro povo, com todas as dificuldades envolvidas, né? E ali seguramente ele será pobre. Como ele terá acesso à terra, se a terra é herança? Né? Então, enquanto ele se assenta nessa terra, enquanto ele garante a sua subsistência, ele tem que ser beneficiário deste povo de Israel. A viúva e o órfão não deveriam ficar pobres. Né? Deveria haver o remissor, o remidor, né? O parente remidor, que garantiria a continuidade dessa viúva. Ela certamente deveria ser esposa de um proprietário. Né? Mas, eventualmente, esse cara empobreceu, ela adoeceu, ele morreu e ela ficou, digamos, com as suas propriedades retidas até a remissão, até o ano do jubileu, e ela, eventualmente, está pobre, bem assim também o seu filho órfão. Né? Então, com todos esses mecanismos funcionando, não é possível evitar que haja pobres da conjuntura. Né? Nós poderíamos falar hoje assim, né? Nós temos pobres estruturais, né? Aqueles que o sistema garante que vão existir. Né? E temos aqueles pobres, digamos, eventuais, circunstanciais, né? Que eventualmente caem na pobreza. Né? É muito diferente do nosso sistema, que depende que haja pobres para funcionar. Né? O sistema de Moisés e as pessoas que lucram com a pobreza. Visava a não existência de pobres, mas mesmo assim eles existirão. Então, para isso, os mecanismos estão aí como remédio. Ok. Tem alguns comentários? Deixa eu só pegar as novidades de Deuteronômio 26 para a gente encerrar essa parte de análises. Vamos lá, vamos só ver o que é muita repetição, né? Então, deixa eu pegar aqui dos versículos 12 ao 15, é pequenininho. Vamos lá. Capítulo 26, versículo 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então o darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. E se fartem como o produtor. Né? O apóstolo Paulo ele cita um texto, provavelmente ele citou assim de memória, ele não citou textualmente, ou então ele usou uma versão que nós não temos mais disponível, que está num texto que o pessoal aí da teologia da prosperidade, a outra teologia, né, tem por hábito citar da semeadura, vamos semear, não sei o quê, né, tirando o texto de contexto, mas o apóstolo Paulo explicita isso dessa forma. O que colheu muito não teve sobra, o que colheu pouco não teve falta. A sua justiça permanece para sempre. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 8, não sei o versículo, depois veja lá, está como citação, como nada texto recuado. Então mostra claramente qual é o espírito aqui do negócio. E aí, o cultuante aqui, o ofertante, né, o participante, ele vai fazer um juramento diante de Deus. Ele vai dizer: eu tirei o que é consagrado da minha casa e dei ao levita,
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que tu me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto. E deles, olha só, não comi no meu luto porque não podia misturar tristeza com dízimo. Né? Deus ama o que dá com alegria. Né? E deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo a tudo que me ordenaste, tenho feito. Desculpe, eu estou ruim hoje de pontuação, né? Segundo a tudo que me ordenaste, tenho feito. Essa questão aqui do morto, não fiquem preocupados se se trata de alguma coisa não solidária, mas tem a ver com evitar culto aos mortos. Né? Então não fiquem preocupados que falam assim, puxa, caramba, se o cara estava de luto, ou se a família ali, do seu fulano ali, que morreu, a mulher é uma recém-viúva, um recém-órfão, né? Tem a ver com prevenção ao culto de mortos. Olha, então aqui tem uma oração, né? Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Só queria fazer essa observação aqui. A terra de Canaã é descrita como uma terra que mana leite e mel. O que significa manar, fluir leite e mel? Mel não mana, tem que ser tirado da colmeia. Né? Leite não vaza da vaca, da ovelha, da cabra, tem que ser tirado. Essa figura mana, leite e mel é uma figura de linguagem para falar de abundância, de terra fértil, de animais férteis, de abundância do fruto da terra. Para uma sociedade agrária, isso é garantia de vida, é garantia de irrigação, de chuvas, de colheitas, de combate a pragas, de equilíbrio do meio ambiente. Né? Esta terra da Palestina nunca foi fértil. A gente acha que a terra da Palestina, a terra de Canaã, é uma floresta tropical, uma terra fértil como aqui do interior do Paraná. Nunca foi fértil. Então eu queria lembrar a todos nós que é Deus, a fidelidade de Deus que fazia essa terra fértil. É a fidelidade de Deus, a prática da generosidade, né? Vocês foram estrangeiros no Egito, agora vocês também sejam generosos. Se vocês forem generosos, eu abençoarei a terra de Israel, a terra que eu prometi dar a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então, o capítulo 26 apenas reforça o princípio do dízimo trienal, né? Amplia o conjunto de beneficiários para incluir o pobre, o estrangeiro e a viúva, porque é inevitável que eles existam, por mais que nós sejamos fiéis, é inevitável que eles existam, né? E depois a confissão do ofertante dizendo, Senhor, eu me coloco diante de ti como hábil a receber a tua bênção para a minha próxima colheita. Né? Então, enquanto o pagão ia queimar seus filhos, fazer orgias, prostituição e todo tipo de culto antigo dos deuses para garantir as bênçãos. Né? Senão podia vir maldição. Exato. Né? Esterilidade, deserto, todo aquele horror da terra precária que eles viviam, Deus está dizendo, eu dou tudo. Se vocês também partilharem as bênçãos, se vocês não comerem tudo, se vocês não forem avarentos. E que vocês me devolverem, eu dou a minha Exatamente. parte para os pobres. A minha parte dei à tribo de Levi. Deus também dava o dízimo. Exato. Dava tudo. Dava tudo. Né? O detalhe é que agora em Deuteronômio já não se trata mais do levita. Eu não sei se os pastores, as igrejas e tal lembram disso, né? Porque é muito fácil que o pastor e o corpo clerical se coloque como levita e reivindique todos os dízimos eclesiais para si.
né? Eu não sei se eles lembram que esse grupo é ampliado para incluir os pobres e para que esses pobres recebam não uma cesta básica, mas a fartura, para que haja fartura, para que haja plenitude. Então a bênção se renova sobre o povo, né? Ela não se estanca, ela flui, ela se renova, ela mana, como diz aqui, mana leite e mel. Bom, esses são os textos, muito rapidamente, né? Vamos ouvir aí os comentários. Uma coisa interessante que eu achei também é que quando os israelitas subiam para Silo, nessas festas e eventos, eles não deixavam os escravos, os empregados, domésticos lá, vinha todo mundo, era uma festa para todos, ou seja, eles não vinham comer carne e deixavam eles comendo legumes lá. Exatamente. Né? Então, assim, bem não tem interessante. ração da senzala, né? Não tem ração da não senzala, tem feijoada todo mundo igual, da senzala, é igualdade, todo mundo iria festejar e havia igualdade. É muito importante relacionar isso com a festa ágape do Novo Testamento, né? Porque a festa do Novo Testamento, a festa ágape, que depois se tornou a Eucaristia, foi absolutamente revolucionário. Quando o senhor de escravo, por exemplo, Filemon e Onésimo, se sentaram na mesma mesa como irmãos, né? Dinamitou a estrutura daquela sociedade romana escravocrata. Dinamitou. Não tem mais como aprendeu a temer a Deus. Que nunca foi objetivo de Deus. E esse é o espírito da lei de Moisés também. Deixa eu ler os comentários, Sim, tem vários. tá. Acho que eu vou ler todos, depois você comenta. O Celso disse assim: o dízimo tal qual estampado em Deuteronômio, inserido no corpo legislativo para propagar a generosidade, infelizmente foi adulterado nos dias atuais para um projeto meritocrático de receber de Deus retorno financeiro. Em suma, se entrego o dízimo é porque devolvo o que é de Deus para que ele devolva mais ainda o que é meu. Sob esta visão, onde está o projeto generoso do dízimo para com o próximo necessitado, o órfão e a viúva? Boa pergunta, né? Os fariseus davam o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E no mesmo capítulo, diz assim, devoram as casas dos órfãos e das viúvas e fazem longas orações. Capítulo 23 de Mateus. Nossa. E o Bebeto disse, Deus não prometeu que não haveria pobreza na terra, como você disse, mas ele ordena que seu povo trabalhe contra os sistemas que promovem essa pobreza e vá em direção ao pobre para restaurar sua dignidade. Perfeito. Trabalhar para que não haja. O objetivo é que não haja. Aí Eliane Dom disse, essa parte de pobres estruturais e pobres que surgem por questões extras é bem interessante. Vivemos esse momento. Há 6 anos estamos anunciando a necessidade de se resguardar. Menos consumismo e mais prudência. Quem não se deu conta do contexto que estamos inseridos, não somente nós, mas boa parte da América Latina e outros estão vivendo ameaças por não terem ouvido os profetas, entre aspas, do bem. Ainda assim, bom saber que há solução. Mas tem outro comentário dela aqui em cima, que acho que eu pulei. Do Fernandes também. Quando o dízimo não é referenciado, a generosidade caminha para diminuição de entrega relatada nos púlpitos. Essa é a grande pergunta, cadê generosidade? Porque daí eles estão atribuindo que o dízimo é para si, requerendo que seja entregue a eles. Tem pastor que diz, o dízimo é meu e eu faço o que eu quiser. Não é. Nunca foi. Nunca foi. É interessante essa fala do Fernandes, né? Deixa eu só fazer um pequeno comentário, que é assim, o dízimo, ele funciona, sua dinâmica é dentro da generosidade. Né? Mas a própria Bíblia, nós vamos entrar nessas aulas futuramente, a própria Bíblia vai caminhando para uma corrupção do sistema, né? E vai chegar ao ponto em que os fariseus desamparam seus próprios pais a pretexto de prestar culto a Deus. Então pesquisem lá no Evangelho essa palavrinha corbã, né? Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7,
quando Jesus dá uma bronca nos religiosos do seu tempo, nos anciãos e nos fariseus, nos rabinos, dizendo: vocês desamparam seus próprios pais e dizem: eu consagrei o dinheiro ao Senhor. É consagrado, pai e mãe, eu não posso assisti-los porque eu dei ao Senhor. Então, o sistema que está aqui da generosidade, ele expõe nosso coração, entendeu? A Hebreus fala que ele é uma espada afiada. A legislação do dízimo, junto com todo esse aparato legal para a proteção dos vulneráveis, para resgatar dignidade, como o Bebeto falou, ele expõe nosso coração. Tanto expõe nosso coração que esse sistema não será implementado. E daqui a alguns séculos, né, nós estamos aqui, digamos, no ano 1500, antes de Cristo, dentro de 400 anos, mais ou menos, dentro da história de Israel, será substituído pelo sistema do império. Né? A partir do momento em que Israel e Judá se tornam um reino, né, com monarquia e templo, esse sistema vai descambar até chegar em Malaquias. Malaquias é o fim da linha. Né? Então nós temos que entender Malaquias dentro desse contexto aqui. E isso me faz lembrar, contextualizar com hoje nas igrejas. Eu dou o dízimo, sim, mas tem o meu irmão passando necessidade, mas eu já dei o dízimo, exato, o corban, eu já dei. Já está comprometido, eu não posso te ajudar. Eu consagrei a Deus, eu dou à igreja, a igreja vai gastar, e a igreja às vezes não está nem aí para os pobres da própria igreja, às vezes dá uma cesta básica, quando dá, tem que ficar feliz, né? Que garante a pobreza, né? Exato. E eu não posso, então, infelizmente, você nada de festa, né? Você recebe a cesta básica exatamente, pronto. É só para continuar sobrevivendo, né? O Bebeto ontem falou uma frase, deixa eu repetir uma frase do Bebeto ontem para nós, que ele falou assim que cuidar dos pobres, né, para dar cesta básica e tal, para alimentar a pobreza, não causa problema nenhum, não, né? Agora vai questionar as causas da pobreza, porque o pobre é pobre, né? Aí você vê como o sistema precisa, por isso que eu falei pobre estrutural, né? A estrutura que nós criamos, ela conta que haja pobres. Os pobres são estrategicamente necessários. São necessários até para, essa foi a palavra que ele usou, né? Até para a prática da assistência, como é que fala? Da assistência caritativa, né? Da caridade. A prática da caridade, né? É bom que haja pobres, para que nós possamos cumprir nossos preceitos de esmolas e tudo mais. Né? Desde que ele continue lá, ele não pode festar junto comigo. Nem ir no mesmo salão de beleza que eu. Alguém falou aí da meritocracia, né? Quer dizer, a meritocracia é uma ideologia que entrou na nossa fé, né? Vocês estão vendo que aqui não tem nada de meritocracia. Né? A Eliane Dom disse: estou no trabalho, não consegui anotar esse texto que fala que haja pobres, mas bom saber que os mecanismos sociais vêm acompanhados dessa palavra. Quero anotar aqui, me auxilie, por favor. Deuteronômio capítulo 15, que fala do ano sabático, né? Capítulo 15, versículo 4, que fala 15, para 4. Que em ti não haja pobre. Então, mas no versículo 15, no versículo 15 aparece assim: mas nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, agora eu vou ler o versículo inteiro. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Nossa, então, não é de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos é o estoque regulador de alimentos. Entendeu? Para garantir dentro da semana de anos, porque você tem o ano sabático, né? Dentro da semana de anos em que você produz, né? Você vai produzir, você deixa lá os restos do campo para os pobres, né? Mas livremente abrirás a tua mão para o teu irmão. Né? Deixa eu contar uma anedota aqui de cristãos, porque o momento é muito provocante, né? Jesus cita esse texto, né? Mas nós não nos damos ao trabalho de ir lá ver o contexto em que ele cita, né? Nem o contexto do texto que ele citou, né? Quando Judas reprova
a Maria, né, que quebra o vaso de perfume na cabeça de Jesus, né, e Judas, logo ele, né, Bebeto? Logo ele, o tesoureiro do grupo, né, reprova aquela atitude, porque aquele dinheiro poderia entrar na sacolinha, na conta bancária da Igreja Pentecostal de Jesus, né? A igreja dos 12 ungidos, né? E Jesus fala assim, por que a incomodam? Né? Ela praticou boa ação para comigo, ela fez aqui um ato profético, né? Que vocês homens não estão entendendo, mas ela entendeu, porque os pobres sempre tendem convosco. A anedota, que uma vez eu citei isso no meu Facebook profético, e um irmão cristão de uma igreja muito idônea e tal me reprovou dizendo que nós não podemos acabar com os pobres da terra porque Jesus ordenou que haja pobres. E se nós acabarmos com os pobres da terra, nós estamos desobedecendo Jesus. É triste, porque eu não estou me referindo a uma igreja, digamos, sem ensino, né? Estou me referindo a uma grande igreja, de uma grande cidade, uma igreja histórica, né? Onde se supõe que pelo menos a Bíblia seja estudada, né? Isso para a gente ter uma ideia da nossa distância do princípio protestante sola scriptura, né? Sola scriptura muito bem interpretada, né? Então, Jesus disse isso num contexto para reprovar a avareza de Judas, para abençoar a generosidade de Maria, porque a questão não é apenas dar aos pobres, né? A questão é generosidade, né? Ela fez um ato profético, né? Ela praticamente unge Jesus como rei, né? Ela faz um ato dramático de dizer, para mim o Senhor é rei. Né? E ao invés de ungí-lo de outra forma, unge sua cabeça, como quem diz, para mim o Senhor é rei. Né? Então ela comete ali um ato dessa natureza, e Jesus então lembra Deuteronômio dizendo, querem cuidar dos pobres? Vocês têm o ano inteiro para cuidar dos pobres. Né? Voltem à lei de Moisés, e a lei está aqui. Exato. A Islamar disse, Deus está sempre nos ensinando a pensar no outro e cuidar dos desfavorecidos. E deixa eu ver, nós usamos o sistema do mundo para garantir nossa subsistência e colocamos até a lei de Deus dentro da nossa lógica. Né? Quando a lógica de Deus é subversiva do sistema, né? Ela faz coisas completamente ilógicas, como Jesus falando, por exemplo, deem e receberão. Né? O nosso sistema diz, acumule e você terá mais. Dinheiro chama dinheiro. Né? É essa lógica que nós sacralizamos. A lógica do reino de Deus é dê e reparta. Quanto mais reparte, mais você tem. Mas todos têm. Ainda comentou, é interessante entender esse compartilhar, pois hoje o que ouvimos é que a pessoa que não tem porque não estudou, não se esforçou para ter a mesma abundância que o outro. Exatamente. Meritocracia. Nós transformamos a ideologia meritocrática, né, da Revolução Industrial, né, e das sociedades capitalistas, nós a canonizamos, né? Eu usei aquela hora a palavra apocrifamos, né? Então nós apocrifamos alguns textos e canonizamos outros e lemos a Bíblia com um óculos ideológico, né? Bom, tem mais alguma coisa? Eu tenho 5 minutinhos. Sugestão para o digníssimo irmão que, segundo a sua teologia, não pode acabar com os pobres. Doe tudo que tem e se torne um deles. Então vai estar colaborando para a própria teologia, né? Exatamente. Sempre tem furo, né? Bom, gente, eu falei muito rapidamente sobre 3 textos, né? Os textos estão aí disponíveis, né? A Irene anotou. O resumo dessa lição está disponível lá naquele site www.ebdonline.com.br, né? Tá lá disponível para vocês seguirem. Eu falei muito rapidamente de Deuteronômio, né? Apenas mostrando como ele inova, regulamenta, especifica, amplia, altera a legislação do dízimo.
né? Nesse momento final da aula, eu queria apenas fazer algumas pontuações para dizer como nós poderíamos sincronizar esses textos. E aqui está um quebra-cabeça muito difícil, né? A gente poderia perguntar, o dízimo é todo ano ou de 3 em 3 anos? O dízimo deve ser levado todo ele para o Silo, né? E depois Jerusalém, ou apenas 1% vai para o lugar central e os outros 9% são recolhidos pelos levitas. Uhum. É apenas para o levita e o sacerdote, incluído aí Arão, né, e o sacerdote, ou é para o pobre, o órfão e o estrangeiro, né? Bom, existem algumas formas de sincronizar, né? Isso é um problema documental, digamos, né? Um problema razoavelmente complexo para nós estruturarmos, né? A gente poderia fazer uma solução para esses textos dizendo o seguinte: como a colheita é todo ano e o rebanho produz todo ano, é razoável pensar que o dízimo é anual, né? É razoável pensar que a cada 3 anos esse dízimo tem uma destinação diferenciada. Por quê? Porque não é apenas o dízimo que circula. Tem uma série de bens que circulam constantemente. Então não se preocupem dizendo, no 3º ano, como que o sacerdote então vai ficar sem nada? Não se preocupem com isso, né? Então nós poderíamos dizer o seguinte, o dízimo é todo ano e o dízimo do 3º ano recebe uma destinação própria. A destinação específica do estrangeiro, do órfão, da viúva e do levita, né? Esse dízimo que o ofertante participa é toda vez que ele sobe para o local sagrado, né? Então, embora seja chamado dízimo, esse dízimo está dentro de um conjunto de ofertas, de votos, de primogênito dos animais, diversos outros bens e mercadorias, né, que ele faz ao subir para o lugar sagrado. Leia o 1º capítulo de Samuel, a gente vê um exemplo histórico, né, do pai de Samuel, Eucana, Ana e Penina, né, subindo para o local sagrado para esta prática. Você vai ver que todo ano eles sobem, festejam, dão presentes, comem e tal, e fazem ali o seu momento de culto e tal. Então, nós podemos sincronizar dessa forma. Eu queria dar aqui um pitaco meu para mostrar o seguinte. Nós, às vezes, nos preocupamos com a operacionalidade da lei, né? Por exemplo, se nós estivéssemos aqui numa sinagoga estudando a Torá com um rabino, a gente ia fazer 1000 perguntas, mas não entendo. É sobre isso ou sobre aquilo? É 1% ou 9%? É sobre isso e tal, e o outro, e eu, e aquilo e tal. Um conjunto imenso de regulamentos que na época de Jesus alcançou a sua extensão, digamos, madura. E depois no Talmud vai receber a sua regulamentação máxima de legalidade, de entendimento. Eles vão regulamentar, o Talmud, a Irene está me perguntando, me pedindo para dizer, é o corpo de leis e de interpretações e de tradição dos judeus desenvolvidos séculos depois de Jesus. Mas na época de Jesus, os fariseus, os rabinos já tinham levado a regulamentação dessas coisas a centenas de mandamentos. Fala-se em 613, apenas colhidos da Torá, fora toda a jurisprudência reunida dos rabinos e tudo mais. Eu estou propondo aqui como interpretação o seguinte: o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo cumpre a lei. Então a lei não é uma questão de como é que eu ando agora com esse monte de regras. Não entendi, então não vou cumprir. Não entendi. Não era uma vez por ano, não era uma vez a cada 3 anos, não era só para o levita, não era só aquilo, papapá. Essas perguntas é do coração não generoso. Mestre,
Que farei para herdar a vida eterna? Faça isso, isso e isso. Tudo isso eu já faço. Mas se queres ser perfeito, então ame. E esse passo aquele jovem não deu, e Jesus então reprovou profundamente, gravemente a sua avareza. É por isso que eu estou colocando a generosidade. A generosidade como um amor compassivo. E então essas regulamentações todas de Levítico, Números e Deuteronômio estarão perfeitamente cumpridas. Né? Então não vou me preocupar aqui em responder esse tipo de questão. É uma vez por ano, 3 vezes por ano? É isso, é aquilo, é a cada 3 anos, é isso, papapá. É da farinha também? Olha, eu beneficiei a farinha, e agora? E tal, papapá. Não, esqueça essas regulamentações. Seja generoso. Abra a sua mão e transforme isso numa festa de generosidade. Até porque aquela cultura funcionava totalmente agrícola, né? Sim, agrária. Funcionava de uma forma completamente diferente do que a gente funciona hoje. Sim. Eu percebo que as pessoas às vezes querem ler a Bíblia, isso é ser fundamentalista, né? Literalista. Ser literalista e não conseguir ter uma profundidade para abstrair o princípio. Exato. E daí contextualizar o princípio. Então tudo que você está querendo dizer o princípio é generosidade. Como você vai aplicar? E essa generosidade liga o Antigo e o Novo Testamento. Então toda essa discussão se o dízimo é do Velho, é do Novo e tal, acabou. Não, entendeu? É a mesma coisa que você ter um riozinho estreito, né? E esse rio depois vira um grande rio Amazonas. Cadê o riozinho estreito? Sumiu. Sumiu. Essa discussão é muito estreita, muito limitada, né? Então, se a gente pensar pela generosidade, aí a gente vê a solução de continuidade, né? A gente vê a relação que há entre o Antigo e o Novo Testamento, porque Jesus veio cumprir a lei. Cumprir a lei, né? E segundo ele, a lei, toda a lei se resume em amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo, e depois leva isso ao nível extremo, que é amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse é o rio caudaloso do Espírito Santo, né? O derramar do Espírito Santo, que deve inundar nossas discussões mesquinhas sobre quanto, como e sobre isso, sobre aquilo, se nós nos deixarmos encher, arrastar, submergir por esse rio da generosidade e revolucionar, né? Então sim, quem sabe as pessoas poderão olhar para nós e pensar, eles são cristãos. Agora eu acho fundamental para descobrir esse princípio na Bíblia, esse estudo que você está fazendo, para ver a proposta, o objetivo pelo qual o dízimo foi criado, né? Porque sem filtros, né? Sem compromissos. Sem filtros, porque se a gente olha hoje como o dízimo é praticado nas igrejas, a finalidade distorcida dele, aí você realmente se revolta, você não quer falar em dinheiro. Sim. E quando você volta para o Velho Testamento e vê como a instituição do dízimo, o propósito, e ele como uma medida social para sanar os problemas sociais daquela época, aí você fala, não, é uma coisa super bem bolada, é super legal, inteligentíssima. Então, por isso é importante extrair esse princípio, né, e contextualizar para a nossa época. Bom, vocês que estão falando sobre igreja, né? Eu estou falando apenas sobre Deuteronômio, legislação de Moisés e povo de Israel, tá? Na nossa próxima mensagem, na nossa próxima aula, né, o próximo encontro nosso, eu quero entrar na história dos juízes para verificar junto com vocês se eles cumpriram essa legislação ou não. Então, o que nós estudamos até agora é legislação. E, de acordo com a minha abordagem, legislação para o futuro. Ela vai entrar em vigor, né? A partir da entrada no Rio Jordão, esse estatuto, essa aliança, essa legislação entra em vigor.
Então nós vamos ver agora do lado de lá do Jordão, com o povo assentado já na terra, se essa legislação funcionou ou não, né? E nós vamos então rastrear. Já antecipo para vocês o que eu falei, quer dizer, antecipo, né? Lembro o que eu falei na primeira aula e já antecipando então o que eu vou falar na próxima aula, que a palavra dízimo e dizimar desaparece da Bíblia. Então nós vamos ter que pesquisar a palavra dízimo neste período histórico, nesses próximos 1000 anos que nós temos pela frente de história do Antigo Testamento, nós vamos ter que pesquisar o dízimo pelos seus resultados, porque o dízimo, a fonte de recursos, não é mencionada. Então, como ele visa a manutenção do culto central do sacerdote e amparo ao levita e aos pobres, então é isso que nós vamos pesquisar nos livros de Juízes, Samuel e Reis. O culto está funcionando? Como está funcionando? O levita está sendo amparado? Como está sendo amparado? O pobre está sendo amparado? Como está sendo amparado? Né? Então é essa pesquisa que nós vamos fazer para então criticar, fazer uma análise crítica, né, da prática, da compreensão e da implementação dessas regras na história do povo de Israel. Porque isso vai nos mostrar do que Malaquias está reclamando e o que Jesus vai criticar, né? Então nós temos que fazer esse levantamento para entendermos a história toda. Eliane, não digo, a interpretação teológica foi inclusiva das leis. Amei. A interpretação de texto a partir do prisma da generosidade. Perfeito. Generosidade, gostar de gente, qualquer gente, especialmente os levitas, os sem isso, sem aquilo outro. Sem terra. Os sem, todos os desprovidos, os vulneráveis, né? Se o teste é esse, que lugar ocupa na nossa sociedade os mais desfavorecidos, os mais prejudicados pelo nosso sistema? E outra pergunta, essa pergunta agora para a tribo cristã, para os cristãos. Que lugar ocupa na nossa sociedade os idosos, os desfavorecidos, os pobres, os abandonados, os que estão em risco de vida? Que lugar ocupa na nossa comunidade? Os poderosos ou os fracos? Então esse é um teste bem simples para a gente medir o nosso amor pelas gentes. Jesus falou para os fariseus que se vocês amarem seus iguais, que grande coisa fazem? Porque até os ímpios, até os perversos, cuidam do seu próprio bando. Nosso amor é colocado à prova quando nós amamos aqueles que não podem nos retornar, né? Aqueles que não podem, que não merecem nada, porque nós também não merecemos nada. Nós merecíamos o deserto, nós merecíamos o Egito, né? E nós fomos tirados de lá, como o povo de Israel diria, e colocado aqui nessa terra, né? Nós não fizemos nada por ela e ela veio para nós e Yahvé nos deu. Como nós podemos agora ser mesquinhos se Yahvé nos deu tudo? Né? Então essas são as questões nós que extrapolamos todo o tempo, mas o Celso deu uma pergunta assim cruel para o final. A igreja sou eu, pode ser generosa? Né? Incrível. Vamos deixar com isso nos despedimos. Tchau para todos. Desculpem extrapolar o horário, a lição era muito grande. Voltamos no próximo domingo. Deus abençoe.